Com certeza você já ouviu falar dos evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, talvez você não tenha lido nenhum deles, praticando algumas coisas de alguns deles, mas certamente você já praticou o evangelho que eu quero te apresentar hoje. É o evangelho segundo você mesmo, ou o evangelho segundo eu mesmo. Prazer, sou o pastor Patrick Ribeiro e eu estou com você na nossa jornada contra a cultura, e hoje é o nosso 26º dia de devocionais que estamos confrontando a cultura secular com a cultura do céu. Quando eu trago essa expressão evangelho segundo eu mesmo, eu quero dizer exatamente das malandragens que o jeitinho brasileiro sempre teve no meio político, social, mas que tem invadido, não é de hoje, a igreja, as comunidades, as congregações. Eu sei que existe uma igreja pura, santa e imaculada, que é a igreja invisível. Mas a igreja é visível e muitos de nós temos visto isso acontecer. Uma era em que muitos já não negam a si mesmos, mas reescrevem a fé para que ela caiba em seus desejos e fantasias. É um evangelho que é ajustado, para poder fazer a nossa própria vontade. Mas a gente sabe que Jesus declarou no livro de Marcos 8:34, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Irmãos, não é de hoje que as pessoas tentam moldar as Sagradas Escrituras ao seu bem prazer. No século II mesmo, teve um senhor chamado Marcião. Ele recortou as Escrituras, rejeitando o Antigo Testamento e adaptou as epístolas de Paulo. Enfim, já lá no século II, depois de Cristo, já estava criando ali a primeira versão da Bíblia Light, Na Reforma Protestante, alguns príncipes mesmo, eles sabotaram muitas vezes para poder as Sagradas Escrituras, o entendimento das Sagradas Escrituras, com pretexto político, só para poder garantir riqueza, poder, casamentos ilícitos. Teve B.O. mesmo na Reforma, que é obviamente um período histórico importantíssimo, no cenário internacional, os reis tentaram adaptar para poder fazer a vontade dele, principalmente com casamentos ilícitos ali. Hoje nós temos pregadores que suavizam a cruz, suavizam a mensagem do evangelho para vender, por exemplo, autoajuda, como os coaches espirituais, ideologias, um liberalismo secular e até mesmo, gente, um nacionalismo messiânico que a Bíblia não nos traz isso. Sabe, esses marabalismos teológicos é simplesmente para dobrar a Bíblia ao nosso gosto. E a mensagem do devocional de hoje é isso, é confrontar essa cultura da facilitação do caminho. Jesus disse que o caminho que leva ao céu ele é estreito, não é largo. O largo leva à destruição da vida do ser humano. Irmãos, e isso é tão desafiador, porque se você fazer uma pesquisa aí, você vai encontrar que cerca de 16% dos adultos se declaram evangélicos não praticantes, ou evangélicos sem igreja. Isso significa que é mais de 15 milhões de pessoas no Brasil que se dizem crentes, mas que não congregam. Só para você ter a noção, e a Bíblia é muito clara no livro de Hebreus capítulo 10, verso 25, diz: não deixamos de congregar como é costume de alguns. Pesquisa mostra que a justificativa dessas pessoas apontam falhas de liderança e até mesmo hipocrisia dos irmãos. Só que entenda, meu querido, um erro humano, não pode levar com que você abandone o evangelho. Um erro humano: pastor, mas eu não abandonei o evangelho, eu só não estou indo na igreja. Mas, amados, entenda, a igreja não é o templo, a igreja é a comunidade espiritual, onde nós cumprimos uns aos outros determinado nas Sagradas Escrituras. Não existe igreja de uma pessoa só, a igreja é coletivo.
E nós precisamos entender que a igreja não é sobre eu me relacionar com Deus, porque eu concordo. Você pode se relacionar com Deus em qualquer lugar, sozinho ou no coletivo. Jesus disse que quando nós falássemos ao Pai, entrássemos em nosso quarto, fechássemos a porta e falássemos com Ele em secreto. Só que entenda bem, o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus tinha uma vida no secreto com o Pai, mas tinha uma vida coletiva, não apenas com os 12 discípulos, mas com todos aqueles que o seguiam. E você vai perceber que a igreja sempre se reuniu, ou era em casas, ou no pátio do templo, enquanto podiam visitar o templo, mas tinha um grupo. Quando você vai ver as 7 igrejas da Ásia, ao anjo na igreja, e aí cita a carta. Se você vai observar lá, por exemplo, Romanos capítulo 16, Paulo dedica ali elogios a muitos irmãos que contribuíram, e várias vezes nesse capítulo ele vai citar sobre os irmãos que estavam se reunindo na casa de outro. A igreja, querido, ela precisa se reunir, estar em comunhão. Só que nesse evangelho segundo eu mesmo, que muitos estão, esse quinto evangelho aí, que muitos estão construindo para si, não tem espaço para congregar. E é por isso que nós temos muitos irmãos que são membros da sua própria igreja, criadas por eles mesmos, com um membro só, ou com, no máximo, ali sua própria família. E é isso que a gente precisa repensar, porque o evangelho de Jesus, querido, ele nos chama para comunhão. Quando você lê Atos 2, Atos 4, a igreja estava em comunhão, sabe? Esse evangelho nos mostra quem somos, sabe? O evangelho de Jesus verdadeiro nos mostra quem somos nos momentos de crise. Seja na igreja, quando a comunidade passa por uma crise, e tem muita gente que está lá, está tudo certinho, tudo bem, mas vem uma crise, ele escapola, ele vai embora, em vez de ele ficar ali e ajudar a restabelecer a ordem, os princípios bíblicos. Ou até mesmo dentro do próprio casamento, quando ele está passando por um abalo, muitos já pensam em ir embora. Eu sei que é desafiador para viver tempos, né, de guerra, mas o princípio bíblico para o casamento é que até a morte vos separe. Ou às vezes quando tem uma conta atrasada, ou o ministério que está em conflito, a tentação é correr para os próprios argumentos. Vou resolver do meu jeito. Mas Provérbios 3,5 já diz, querido, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. As ciências comportamentais até confirmam, querido, que decisões sob estresse tendem a ser mais impulsivas, egocêntricas e aumenta o risco de arrependimentos futuros. Você pode perceber, todas as pessoas que tomam impulsivas vai se arrepender, porque foram decisões mais baseadas na emoção do que na razão. E aí, no mundo espiritual, tem pessoas que deixam a emoção tomar conta. Só que a emoção que você está sentindo hoje, você não vai estar sentindo amanhã. Então eles não oram, não pedem direção a Deus, fazem do jeito que eles querem, segundo o seu próprio coração, e aí entra num ciclo de autossabotagem e de derrotas constantes. Nunca conseguem superar um erro do passado, vai se repetindo em cíclico, porque toda vez que a pressão vem, eles tomam decisão por meio dela, da emoção, e não do meio de uma vida de relacionamento com Deus. Então, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: negar-se é entregar as suas preferências, as suas ideias, seu prazer, as suas verdades pessoais diante do Senhor. É escolher a cruz em vez da autopreservação, porque é isso que tem acontecido. Nós queremos nos preservar da dor, do trauma, da angústia, da frustração, e o pior é que quando a gente vai fazer isso, a gente sempre busca, a gente cava um pior. Sabe aquela coisa que você joga, você tenta resolver do seu jeito aqui e você não está percebendo que você está criando uma bomba lá mais para frente? É aquele típico sujeirinha debaixo do tapete, e aí quando vai ver é pior. Então entenda, querido, entenda, minha irmã, entenda, meu irmão, é tempo de você entregar a Jesus. Bonhoeffer, que é um teólogo, ele vai dizer o seguinte: quando Cristo chama um homem, chama-o para morrer. Morrer, querido, para o evangelho do eu e viver o evangelho de Jesus. Entende? Então eu quero orar por você, orar para que Deus te dê graça, para que você continue negando a si mesmo. E lembre-se bem, a vida do evangelho
não é uma vida de mudança radical 100%, onde o Espírito Santo me limpa e me purifica e me tira tudo aquilo que eu fazia de errado e agora eu estou fazendo tudo certinho. Não é. Existem lutas que você vai travar consigo mesmo, com o seu meio, até Jesus voltar. Existem sofrimentos na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, enfim, que você não vai se livrar dele. Você vai estar com ele até Jesus voltar, e é isso que é fidelidade. Fidelidade é você continuar firme apesar de Deus não fazer, apesar de Deus não resolver, apesar de Deus dizer não. E aí? Vamos cantar aquela música do Delino Marçal? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus? Ou você vai querer cantar a sua própria música composta com seus próprios argumentos e com o seu próprio evangelho? Que o Senhor Deus possa te dar graça, minha irmã. Que o Senhor Deus possa te dar graça, meu irmão, a continuar perseverante no nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Pai, eu quero louvar o Senhor no nome de Jesus e pedir que o Senhor dê graça a tua filha, teu filho, para continuar vivendo o evangelho de Jesus, não o evangelho segundo o seu próprio coração. Pai, eu peço que o Senhor dê sabedoria à tua filha e discernimento ao teu filho, para que ambos que estão ouvindo aqui essa mensagem de hoje possam, meu Pai, não se preservar nesse evangelho da autopreservação, ó Deus, da autossabotagem, mas que o evangelho de Jesus esteja, ó Deus, fundamentado no coração dos teus filhos, que estejam dando o alicerce que o coração deles precisam para a vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E hoje o nosso jejum é de uma refeição, tá? Ore, fala assim, ó Senhor, mostre-me onde eu torci a tua palavra para me servir. Ore e peça a Deus para te mostrar a verdade, sabe? Fala, Deus, me mostra onde eu estou fazendo, usando a Bíblia para cumprir meu gosto. Pede ao Senhor para governar seu coração. Amanhã nós estaremos falando sobre contentar-vos com o que tendes em Hebreus 13:5, tá bom? Então não perca, até lá, tchau, paz.